O pastor falou que hoje não tem sala dele, Eliseu, mas que ele quer ficar para fazer perguntas. Então não saia, tá? Por favor, você, seu Rui, tá? Fica a posto. Se eu precisar de ajuda dos universitários, tá, pastor? Meus irmãos, muito bom dia. Eu gostaria de convidar aos amigos e irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 2, versículos. Jó, capítulo 2, a partir do versículo 8, que diz assim: Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vim de rosa hoje em homenagem às mulheres, para não parecer que o tema é um tema misógino, é um sexista, que a gente esteja sendo machista em poder dizer que a loucura da mulher de Jó, de forma alguma. É bem verdade que esse tema não é meu, é um tema que foi sugerido em uma das Bíblias de estudo, e ele traz a reflexão sobre essas questões da vida, sobre essas questões que muitas vezes nós que somos tão sãos, nós que somos tão bem aprumados nos nossos pensamentos, nas nossas compreensões da vida, nos sentimos tão perdidos a ponto de sermos taxados como loucos. E nós podemos com tranquilidade dizer que as nossas mulheres, elas são muito mais elogiosas, muito mais dignas do nosso reconhecimento do que talvez pudéssemos entender na primeira ordem. As mulheres nas igrejas de hoje são as primeiras a virem à casa do Senhor. As mulheres nos dias de hoje, Célio, são as primeiras a orarem pelas suas casas. As mulheres nos dias de hoje são as primeiras a se oferecer para poder ocupar o ministério. As mulheres nos dias de hoje são as primeiras a colocarem os seus joelhos no chão, clamando a Deus pelo retorno de um filho que deixou o Evangelho. As mulheres nos dias de hoje são mulheres que não escolhem o dia para estarem na casa do Senhor. As mulheres nos dias de hoje são aquelas que ficam quando os pais vão embora em meio aos apertos da vida. E hoje nós, a partir desse texto, desse tema, iremos nos mostrar que somos muito mais carentes da nossa aproximação do que do apontamento de dedos. Um casal casado, um casal que Deus uniu, deve e é o que Deus deseja de nós, é que estejamos unidos, fortalecidos nele, mediante as várias situações da nossa vida. E aí, nós poderíamos nos perguntar, será que as mulheres, apesar de serem valorosas, apesar de serem tão importantes a nós homens, a igreja do Senhor, será que as mulheres seriam mais compreensivas do que os homens em situações adversas? Em situações familiares, seja financeira, seja emocionais,
Seriam as mulheres muito mais, teriam muito menos resiliência para lidar com situações inesperadas. O texto da Bíblia nos diz que as coisas deveriam ser diferentes. O entendimento, talvez hoje, é de que a casa da gente passa a ser um lugar onde a compreensão vem apenas de uma das partes. Talvez, em muitos momentos, as mulheres tenham dificuldade em poder lidar com certas situações, não por uma questão da sua fragilidade emocional. Talvez as mulheres hoje estejam tão sobrecarregadas nos seus sentimentos e nos seus afazeres que não encontram, talvez, a estrutura, a palavra boa, a tranquilidade tão necessária em alguns desses momentos como esses vividos pela família de Jó. Questões de sexualidade dos filhos, questões relacionadas aos filhos que se distanciam da igreja, os meninos que vão mal na escola, problemas financeiros, que agora as mulheres não apenas precisam tomar conta dos seus filhos e da sua casa, mas também precisam contribuir financeiramente para o sustento do lar. Diagnósticos cada vez mais antecipados de câncer, de doenças com, seja uma doença intestinal, essas doenças autoimunes de uma forma geral. Mulheres com câncer, com 30 anos de idade, mulheres em pleno vigor, mulheres que tinham os predicados, tinham todas as suas linhas muito bem aprumadas quando esses homens casaram com essas mulheres e agora elas se veem não mais no peso ideal, não se sentem mais tão bem cuidadas como eram antes. E todas essas coisas vêm sobrecarregando as mulheres e nós homens. Em muitos momentos, deixamos esse fardo apenas para um dos lados. Apontamos dedos. Se os nossos filhos estão assim, é porque você não cuidou. Se os nossos filhos não estão indo bem na escola, porque você não ensinou. Se você tem um problema de saúde, é porque você não cuida do seu corpo e não cuida do seu bem-estar. Quando, na verdade, nós homens deveríamos, segundo Efésios 5:25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Não estamos separados, estamos juntos numa mesma guerra. E essa guerra são os diversos momentos e circunstâncias da vida. Recentemente, conversando com uma idosa, ela dizia, ela tem 80 e poucos anos, ela dizia, nossa, eu estou com tantas dores. E a reflexão que a gente fez naquele momento é, a vida é uma guerra. Como é que você passa por uma guerra sem nenhum arranhão? A vida é uma guerra e nós vamos nos arranhar. Mas que nós estejamos juntos em meio às batalhas da vida. Que nós possamos encontrar um no outro, não um oponente. Não alguém a quem culpar, mas alguém a quem nos ladear, para nos fortalecermos e fortalecido que possamos estar, assim termos mais força para superar os desafios. A questão, então, central do texto de Jó, agora nós não vimos que é uma mulher.
não é a culpa de alguém específico que o texto quer nos trazer. O que o texto nos mostra nesse momento é quais têm sido, ou a reflexão, qual tem sido a sua reação diante dos problemas da vida. Separação, um divórcio, uma queda financeira, um desemprego. Qual tem sido a sua reação? É a perda numa enchente dos seus móveis, ou até mesmo de todos os seus bens, um carro não segurado que a chuva levou embora. Qual tem sido a sua reação em meio às tragédias da vida? E aí, nós poderíamos notar no texto duas reações diferentes, e que expõem a nós as duas possibilidades de resposta. A primeira nós vemos aqui de Jó, que apesar do sofrimento, responde com sabedoria e com fé. Temos recebido de Deus, a palavra de Jó, o bem, por que não receberíamos também o mal? A segunda, sua esposa, reage com revolta, propondo: amaldiçoe a Deus e morra. Se a questão não é de gênero, qual tem sido a nossa reação? Em muitos momentos, é verdade, que o homem diz à sua esposa: eu não vou mais à igreja, porque eu louvo, eu adoro a Deus daqui. O que eu ganho estando na igreja? Aborrecimento? Vou ficar dando dinheiro? Ou, muitas vezes, as mulheres também podem dizer: meu marido não vai à igreja, já que ele não vai, eu também não vou. Qual tem sido a nossa reação em meio aos desafios familiares e terrenos? Jó era um homem íntegro e temente a Deus. Vivia de maneira justa e próspera. Capítulo 1, versículo 1, diz assim: este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Ele possuía muitos bens e oferecia sacrifícios regularmente em favor de seus filhos. Jó capítulo 1, versículo 5. Talvez os meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. No entanto, Satanás questiona a integridade de Jó diante de Deus. Está lá em Jó 1, 9 e 10. Porventura Jó teme a Deus à toa? Acaso não cercaste com proteção a ele, a sua casa e tudo o que tem? Com a permissão de Deus, Satanás tira tudo de Jó, seus filhos, sua riqueza e sua saúde. Apesar de tudo isso, Jó não peca contra Deus, mantendo a sua fé. Muitas vezes temos conhecido Deus na nossa tenra infância, temos conhecido Deus dentro da igreja. Muitas vezes iniciamos cedo a nossa carreira no Evangelho, e Deus vai nos ajudando a prosperar, vai nos abastecendo tanto que passamos a ter não só uma casa de moradia, mas uma casa de praia, uma casa no campo. Em outros vários momentos nos percebemos não como alguém tão apertado financeiramente, pelo contrário, nas crises que de tempo em tempo se apresentam, olhamos para o nosso contra-cheque e vemos uma segurança. Em muitos outros momentos, nós também olhamos para os nossos filhos, oramos de joelhos, consagramos a Deus, dizemos: Ele é do Senhor, está aqui as minhas orações de madrugada, está aqui toda a minha devoção ao Senhor. E que bom, Deus elogia Jó, apresenta Jó: viste o meu servo, viste a minha serva Márcia, Alvina, Célio,
Eliseu: viste, viste, viste ele, viste, viste. Mas o texto nos mostra no seu início de que Jó, como todos nós, que não temos e que podemos ganhar, mas mostra um homem que passou a ter tudo. Tudo talvez que a gente deseja hoje. De repente a gente começa a vir para a igreja, a gente começa a adorar a Deus, de repente o celeiro vai se enchendo, tudo parece dar certo. Mas saiba que existem outros personagens envolvidos na nossa vida. E Satanás é apresentado nesse texto como aquele que não se alegra com os que se alegram, que não se regozija com a vitória do outro. Mas Satanás, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, esse sim está desejoso em devorar tudo aquilo que Deus te deu. A sua saúde, a sua intelectualidade, que se formou há mais de 20 anos atrás, e vê que agora tudo aquilo que você sabia, e sabia muito bem, está defasado. Porque o que era analógico agora é tecnológico, e aí, toda a sua administração, quantos cursos passou? Que já não existem mais. Datilografia, talvez em muitos momentos administração. Hoje você tem um robô que faz tudo, todos os cálculos, todas as ferramentas gerenciais já estão disponíveis. E de repente, nós nos vemos assim, apertados, apesar da nossa busca. Mas saiba que Satanás pode tocar em tudo, mas não pode tocar em você. Satanás pode tirar o que você tem, mas ele não pode tirar o que você é. E o que você é o que Cristo pensa sobre você. Ele deu a sua vida, do próprio Cristo, no meu e no seu lugar. Qual seria então o papel da mulher de Jó? Diante de tantas perdas, a mulher de Jó sofre profundamente. Ela também perde seus filhos, suas posses, e vê o marido agora adoecer gravemente. Sua reação amargurada e revoltada expressa os sentimentos que muitos de nós experimentamos em momentos de grande dor. Ao dizer para Jó: amaldiçoa Deus e morra, ela reflete o desespero e o ressentimento que muitas vezes sentimos diante do sofrimento inexplicável. Em nenhum momento o texto nos mostra o peso de Deus sobre aquela mulher, por conta das suas palavras, por conta do seu sentimento revelado, através da verbalização daquilo que se passava dentro dela. Não. Todas as suas amarguras foram possibilitadas de serem expressadas, de serem transbordadas, de serem vomitadas, de serem expurgadas de dentro dela. Porque como Deus que nos fez, sabendo o que é perder um filho, e essa mulher que perde não um, não dois, não três, mas todos os seus filhos, essa mulher que perde toda a sua estrutura familiar, essa mulher que tem por prioridade a sua família, essa mulher que busca junto com o seu esposo ao seu Deus. Como querer que nós tenhamos um comportamento indiferente, insosso, sem nenhum tipo de sentimento doloroso, dolorido, sobre questões tão fortes quanto essa. Você tem revelado seus sentimentos a Deus? Você tem
se desmanchado na presença de Deus? Você tem revelado ao seu cônjuge, ao seu parceiro de vida, o que se passa no seu coração? Vocês têm gerado cumplicidade naquilo que incomoda? A proposta da esposa de Jó é uma reação humana comum. Quando nos encontramos em situações de dor, muitas vezes queremos nos rebelar contra Deus, como se isso fosse aliviar os nossos sentimentos. Talvez aqui seja o ponto central. Deus quer ouvir. Deus quer que você revele aquilo que está no seu coração, na sua mente. E o desejo dele é que você fale com ele, ao invés de falar com o outro. O desejo dele é que você utilize esse momento como um momento para que ele possa estar contigo em meio à sua dor. E aqui nos chama a atenção sobre o perigo que todos nós corremos de se revoltarmos contra Deus em meio ao sofrimento. Se está difícil com Deus, é impossível sem Deus. Se talvez você, acreditando que não suportará ou não tem estrutura suficiente para poder transpor esse obstáculo, se você jogar fora a única oportunidade que você tem de sobrevida, talvez não te reste realmente mais nada, porque tudo aquilo que você pode ter e contar está em Deus. Reações humanas em meio à dor, a escolha da vida. Fazemos com Deus, vivemos com Deus, vamos com Deus, ou vamos por nós mesmos. William Ernest Henley foi um escritor inglês. Um grande escritor que, dos seus muitos escritos, ficou conhecido por um poema de apenas 4 estrofes. Um homem tuberculoso. E na época em que viveu, a tuberculose era um desafio à ciência da época. E esse homem, entre hospital e casa, esse homem entre indas e vindas, entre vai ou fica, esse homem resolveu qual seria a sua postura em meio aos seus dilemas pessoais. No poema Invictus, ele diz: nas noites que me encobrem, negras como um poço de ponta a ponta, eu agradeço a um Deus qualquer, pela minha alma inconquistável. Nas garras da circunstância eu não recuei, nem clamei em voz alta. Sob os golpes do acaso, minha cabeça sangra, mas não se inclina. Além deste lugar de ira e lágrimas, só há o horror das sombras. E ainda assim a ameaça dos anos encontra e me encontrará destemido. Não importa quão estreito o caminho, quão cheio de punições a minha sina, eu sou o mestre do meu destino, eu sou o comandante da minha alma. Temos se guiado ou temos guiado a vida com Deus, mas em muitos momentos, Satanás nos tenta, num aperto, a querer fazer do nosso jeito, por conta própria. E aí o nosso Deus agora não é o Deus Todo-Poderoso. Para esse homem, o Deus pode ser um Deus qualquer. Para esse homem, o que importa é a sua consciência, o que importa é a sua habilidade emocional. O que importa para esse homem é a sua valentia, não física, não corpórea, mas daquilo que ele pensa sobre ele mesmo. Para esse homem, a revolta silenciosa, amarga,
a que mais mata, a que vai na raiz, foi a saída para lidar com as suas dificuldades. Esse poema reflete o espírito de autossuficiência. A ideia de que o homem pode controlar seu destino e superar o sofrimento sozinho. No entanto, a história de Jó nos ensina que o controle está nas mãos de Deus e que a verdadeira força vem da confiança nele. O ser humano está sempre tentando tomar as rédeas de sua vida, acreditando saber o que é melhor para si mesmo. Muitos têm escolhido ser os mestres dos seus destinos e comandantes de suas almas. E outros buscam cúmplices que possam ficar a seu favor e contra essas injustiças da vida. Quem tem sido eu e você em meio às dificuldades? Temos tentado ser o capitão da nossa vida? Temos tentado ser o comandante de nossas almas? Temos tentado fazer do nosso jeito? Eu esperei até aqui, já não espero mais. Agora, Deus, eu vou te ensinar como que é a vida que eu devo levar. Agora, o Senhor não me deu o que eu queria, eu vou fazer do meu jeito. O Senhor não sabe o que é melhor para mim, então agora sou eu, é quem vou fazer as minhas próprias escolhas. Em 2012, na Bolívia, não sei se o pastor estava lá, um senador boliviano chamado Roger Pinto Molina pediu asilo político no Brasil. E ele alegava ser perseguido pelo governo boliviano. Esse homem ficou refugiado na embaixada brasileira por 15 meses. Ele saiu da Bolívia num carro da diplomacia brasileira, sem um salvo-conduto, que é a permissão para poder estar em um outro país ou para poder sair do seu país, sendo acompanhado pela sua pátria. Esse homem sai da Bolívia, junto com os fuzileiros navais brasileiros, sem permissão, e vai buscar asilo político no Brasil, veio buscar asilo político no Brasil, junto com um diplomata brasileiro da chancelaria estabelecida na Bolívia. E esse homem, rompendo todos os tipos de diplomacia, ou todas as regras diplomáticas, entre os países, entre a Bolívia e o Brasil, busca refúgio em terras brasileiras por 15 meses. O diabo, ele tem sempre um salvo-conduto a nos oferecer. O diabo oferece sempre uma oportunidade de fuga para os descontentes. Muitas vezes somos tentados a pensar que estamos sendo perseguidos por um Deus tirano e sem misericórdia, e nos rebelamos contra Ele, buscando esse salvo-conduto nas nossas escolhas, indo de bar em bar, indo de um vício a outro, de uma amizade errada a outra, tentando encurtar os processos de Deus. Quando a dificuldade vem, quando não achamos que temos força suficiente, quando passamos a acreditar que não tem mais jeito para a gente, o diabo sempre sopra uma saída, sempre aponta um atalho, sempre mostra a você um parente, um amigo, um jeitinho brasileiro, sempre mostra a você como poder fazer com que a sua conta empresarial feche no azul, sempre mostra a você como buscar uma técnica diferente na sua saúde, te distanciando
muitas vezes daquilo, te colocando num paliativo, naquilo que deveria ser um processo, pelo qual a sua saúde deveria estar passando. O diabo sempre te apresenta um vício para te fazer esquecer das suas dores, para te fazer esquecer do caminho de casa, da casa do nosso Senhor. Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão, lançou uma frase que virou tema de debates reformados, que dizia: Deus está morto. Entendendo que com ciência, com tecnologia, com inteligência, não se precisa mais de um Deus que provém, não se precisa mais de um Deus que supre, não se precisa mais de um Deus que aponta caminhos, nos deixando sermos levados pela sedução de que sabemos o que é melhor para nós. E aí, nós podemos dizer com tranquilidade: hoje, Nietzsche está morto, mas nosso Deus ainda vive. Aleluia! Há sepultura para Nietzsche, mas o nosso Deus ainda vive. Meus irmãos, à medida que a história de Deus se torna nossa, portas fechadas assumem um novo significado. O pastor Max Lucado, em seu livro A História de Deus e a Sua História, nos ensina que essas portas não são interrupções de nossos planos, mas sim sinais dos planos de Deus para as nossas vidas. A porta que se fecha não se fecha porque Deus não se alegra no seu sorriso, no seu bem-estar. A porta que se fecha é sinal de que outras portas melhores serão abertas. Somos doentes terminais. E por mais que hoje sejamos abastecidos do que queremos, não estamos isentos daquilo que o mundo oferece. Tragédias climáticas, crises diplomáticas, guerras infindáveis. Não estamos isentos da pressão do mundo sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre os nossos filhos. Não estamos blindados a tudo aquilo que está disponível no mundo. Há um câncer, há um óculos. Não estamos blindados a uma diabetes, a uma hipertensão. Não estamos blindados a tudo aquilo que a terra, a vida nos mostra, para que possamos nos lembrar que aqui não é o céu. Apesar do carro, apesar da casa, apesar da sua mobília, apesar do seu jogo de cama, aqui não é o céu. E o salário do pecado é a morte. Na pandemia, muitas pessoas vieram a falecer. Mas muitas pessoas que achávamos que não tinham estrutura física para aguentar a recuperação de uma UTI, muitas nos surpreenderam. Muitas pessoas que tinham comorbidades, como sobrepeso, obesidade, e tantos problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, tantos problemas eram tidas, pessoas que já tiveram câncer, e que não poderiam de forma alguma vir a contrair o Covid, porque a chance era muito maior de falecimento, e de repente, estão vivas. Mas muitos morreram de outras coisas, mas morreram. Eu me lembro de uma história contrária. Eu me lembro de um rapaz que trabalhou com a gente na prefeitura,
e fazendo uma campanha, Eliseu, ali em Terra Vermelha. Tem aquele viaduto de Terra Vermelha que vai para uma praia, a Praia dos Recifes, Praia dos Recifes. E em cima de um trio elétrico, passavam todos, Max acenando, estava junto com o Max lá em cima, e de repente ele tirando foto, fazendo filmagem, na hora que ele olha para o lado, o viaduto. Ele se joga, como um ato reflexo, do trio elétrico. Quebrou uma perna, o braço ficou desengonçado, passou o resto da campanha todo enfaixado. Mas continuou. E esse homem viu a morte. Viu, em fração de segundos, sua vida achatada por uma parede de concreto. Mas, alguns meses depois, a pandemia deu suas caras. E aquilo que ele achava que foi apenas uma sorte, aquilo que se achava que a pandemia era só uma gripe, sentiu uma falta de ar. E uma semana depois veio a falecer. Todos nós estamos condenados a morrer. Ainda que você queira que Deus te cure hoje, saiba que Deus quer te curar por completo. Porque a cura de hoje não é a cura de amanhã. A empresa bem-sucedida hoje não é a empresa bem-sucedida de amanhã. O casamento perfeito de hoje não é o casamento sem dificuldade de amanhã. A igreja boa de hoje não é a igreja sem desafios amanhã. E Deus utiliza cada momento como uma porta que te leva ao preparo, ao esmero, que te leva ao fortalecimento espiritual, para que você esteja preparada para a próxima porta que Ele há de abrir para você, seja aqui ou seja na eternidade. O salário do pecado é a morte, diz em Romanos 6:23. E nós nunca podemos esquecer o que diz em Gênesis. E Adão disse, Gênesis 3:17, Adão disse, Deus, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. O pecado entrou no mundo por um homem, e daquele dia em diante, não há mais paz para essa humanidade. Há momentos de paz, há momentos de refrigério, mas não há céu na terra. O medo da morte só pode ser vencida com a esperança da vida eterna. A morte é o destino certo de todos, mas a única maneira de encará-la sem medo é ter a certeza que há vida eterna. E essa certeza só vem por meio de Jesus Cristo, que foi o único que venceu a morte. Se você tem medo de faltar dinheiro, é porque você tem medo de passar fome e morrer. Todos os seus medos estão ligados à morte. A morte do seu parente, a morte, a saúde, a falta de saúde representa uma possibilidade de entrar num centro cirúrgico e não saber se vai ou se fica. O medo de não curtir o filho que tem e amanhã ele ir para a escola e um louco entrar com um rifle e sair atirando no seu filho. O medo de trabalhar e perder esse emprego. O medo sempre está relacionado com a nossa morte. E você pode fazer a dieta que você quiser. Você pode tomar todas as vitaminas. Há agora uma experiência de um bilionário tentando rejuvenescer a cada ano.
No auge dos seus 50 e poucos anos, ele já está com um corpo de 18. Mas o destino final para todos nós é a morte. Pode não ser hoje, mas pode ser amanhã. Há uma frase muito impactante que diz que desde que o mundo é mundo, a taxa de mortalidade continua a mesma. Uma só por pessoa. Uma só por pessoa. Se todos vamos morrer, como nós estamos vivendo com a vida que ainda temos? Se você vai morrer e não sabe quando, o que você está fazendo com a vida que te resta? Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, Mateus 28, 6. Só tem um jeito de lidar com a morte, é saber dela a partir de quem a venceu. Ele não está aqui, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. O nosso Jesus ressuscitou. Ele venceu o maior inimigo do ser humano, o maior medo que um ser humano possa ter. Ele ressuscitou. Em João 11, 25 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que crê em mim e vive, não morrerá eternamente. Esteja seguro, não nas suas mãos, não na sua mente, e não na crença daquilo que se faz, mas esteja seguro de que tudo aquilo que te vem à mão para fazer, faça, porque é Deus que te colocou para fazer. E se ainda assim fechar os seus olhos e morrer para a terra, você estará com Cristo, eu e você, na eternidade. Ainda que morra, viverá. E quem crê em mim e vive, não morrerá eternamente. Se temos essa certeza, agora a gente consegue entender o que Paulo diz em Filipenses 1, 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, caminhando já para o final. Desde os tempos mais remotos, o ser humano sempre procura explicações para as questões da vida, suas alegrias, suas tristezas, mesmo que a gente tenha tanto conforto. Hoje vivemos um momento diferente, as pessoas vivem mais, mas se suicidam mais do que quando tinham menos tempo de vida. Hoje as pessoas têm mais cosméticos à disposição, protetor solar, para evitar o envelhecimento, podem fazer implante. As pessoas podem ter muito mais conforto nas suas casas, ar-condicionado, cama Nipoflex, que tem massageador, tem tantas coisas, mas o ser humano ainda lida com suas próprias tristezas, com as suas próprias frustrações. Porque ainda assim há um vazio, ainda assim há algo que é insuficiente, ainda assim o ser humano precisa de Deus. Meus irmãos, não sejamos loucos, mas confiantes em Deus. Não sejamos loucos de nos rebelarmos contra Deus, de acharmos saber o que é melhor para a gente. Em Isaías 55, 8 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus,
e os meus pensamentos mais alto do que os seus pensamentos. Os pensamentos de Deus são maiores que os seus. Talvez a sua apreensão é porque você não entenda, pelas suas limitações, por só conseguir ver o agora. Mas Deus que vê o da porta para fora, Deus que vê o do seu carro para o outro lado da rua e até as ruas que você vai percorrer até chegar em casa. A esse Deus que é maior, os seus pensamentos sobre nós são maiores que os nossos. Quantos aqui vieram de famílias humildes, que se tivesse sido deixado levar pelos pensamentos que a sua família tinha a seu respeito, e o que ele mesmo acabou acreditando ser sua condição possível, não teria estudado, não teria se capacitado, não teria aberto uma empresa. Que bom que Deus não fez o que você queria que ele fizesse. Quantos de nós queremos, não vou ir ao médico, não vou ao médico, e Deus dá uma dor de cabeça a você, e você fala, mas por que uma dor de cabeça no dia de ir para a igreja, no dia de trabalhar? E você vai ao médico por uma dor de cabeça e sai de lá com um raio-x de uma doença que você não sabia e ainda dá tempo de curar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para que tenhais o fim que desejais, o fim que a gente deseja. Nem sempre nós sabemos. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Provérbios 16:2 diz: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Deus está te livrando, meu irmão e minha irmã. Aquilo que você não está vendo é porque você não vê na espiritualidade. Você não vê o que o inimigo das nossas almas trama contra nós. Contra mim, contra você. E muitas vezes você acha que sabe o que é melhor. Mas Deus te criou. E quem cria sabe mais do que a criatura. Porque foi Ele que fez você como como nós somos. E por último, em 2 Coríntios 2:12-10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E em Cristo somos mais do que vencedores. Talvez você não tenha tudo o que quer, mas saiba que se você está com Cristo, você tem tudo do que precisa. E se você tem tudo do que precisa, você é mais do que vencedor. Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta, pastor? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa sobre o tema? Amém. Ao povo de Deus diz: marche. Marche. Vamos orar? Pastor, pode não. Quer que eu leve o microfone? Vem cá, vem cá. A loucura da mulher de Jó. Qual que era? A loucura da mulher de Jó, pastor, em cima dessa reflexão toda, é em algum momento achar que Deus perdeu o controle da situação. Só que entre aquilo que ela acreditava, entre aquilo que ela sentia, existem coisas diferentes. Existe uma fração de tempo diferente. Porque muitas vezes a gente acredita em Deus, mas a fragilidade do momento faz parecer que nós perdemos a nossa fé. E aí é que Satanás nos vence. Porque a gente acha que nós perdemos a fé, mas a nossa fé, ela
a nossa fé firmada em Deus não está condicionada a nós, porque o favor dele é imerecido. Então, ainda que a gente não tenha fé nele, ele tem fé na gente. E talvez o grande, assim, a reflexão, além dessa, pastor, é que a gente pode dizer como é bom ser dois. É melhor ser dois do que um. Porque a mulher, ela sente diferente do homem. Porque a mulher é que gerou, a mulher que gestou aquelas 7 crianças. O homem nunca vai saber o que é isso. E de uma hora para outra você perder todos. O homem sai para trabalhar, quem fica na casa durante todo o dia é a mulher, e você perder tudo. Então, podemos dizer que essa mulher, ela se derramou na presença do seu marido. Aqui não diz que ela foi para fora fazer fofoca, aqui não diz que ela pegou um criado para poder desabafar, diz que ela foi falar com o seu marido. E o seu marido, naquele momento, com mais estrutura, não física, mas espiritual do que ela, conseguiu chamar a atenção para aquilo que era o mais importante. Muitas vezes, pastor, nós temos na nossa mente um gatilho que está sempre nos fazendo ter medo da morte. Isso chama sequestro emocional. Então, se a mulher está engatilhada, ela não consegue perceber as coisas como são. Ela não consegue perceber as coisas boas que podem vir a acontecer. Sim, mas essa é a questão. Todos nós passamos pelo momento de loucura. Agora, nos deixarmos levar pela loucura do momento é uma outra situação. Nos deixarmos levar pela loucura do momento é acreditar que Deus perdeu o controle e agora eu o assumo. Essa é a maior questão de todas. Pois não, Zé. Desespero leva impaciência, e impaciência leva a perda de fé. Sim, mas até que ponto esse desespero... Sim, sim. O desespero dela levou impaciência. A impaciência levou... Sim, mas aí, por isso que a Bíblia, Eliseu, nos fala que nós somos como brasa no braseiro, um aquece o outro. Porque às vezes o nosso desespero, a gente confessando ao outro, confessai-vos uns aos outros, tem um versículo que fala sobre isso. Quando a gente confessa, a gente tira a amargura, a gente tira o pus de dentro da gente. E quando você tira o pus, aí você consegue ter mais clareza no todo, e não apenas naquele momento que a gente está vivendo. O Dr. Augusto Cury chama esse momento de sequestro, ele tem uma tese que ele catalogou, chamada sequestro emocional, que é o que acontece ao ser humano de uma forma geral. Ok? Respondido? Magali tem... Só um minutinho, já cheguei, tá? Sim. Essa eu acho que é uma complementa, Eliseu, a sua pergunta. É uma loucura entre aspas, porque não é uma loucura no sentido de nós não podermos fazer. Não é uma loucura de insanidade. Não é uma loucura patológica. Não é uma loucura patológica. É uma loucura fruta do momento. Uma reação ao momento vivido. Sim. 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 Ou que tem uma particularidade, né? Ou que tem uma particularidade. Tia Luzia.
Sim. O que a Bíblia diz, tia Alzia? Irai-vos, mas... Então, a expressão do sentimento, o texto nos mostra que ela é validada por Deus. Em nenhum momento o texto mostra uma punição de Deus contra essa mulher, de forma alguma. Essa é a intenção, é fazer uma reflexão sobre a luz, não da mulher, mas daquilo que nós, independente do gênero, estamos sujeitos. Hoje nós vemos as mulheres mais fortes na fé em muitos momentos do que os homens, né, pastor? Hoje nós vemos mulheres muito mais guerreiras na sua fé do que os homens. Então, o que a gente vê aqui com Jó, hoje a gente talvez veria de um jeito diferente. Nós estaríamos vendo a mulher falando para Jó. Quer falar, tia? Quer falar? Gilda, você tocou num ponto muito interessante, que o homem... Sim. Sim. A repreensão de um dos cônjuges, ela é importante. O que acontece é que muitas vezes a gente quer repreender o marido ou a mulher de acordo com aquilo que se entende de usos e costumes do mundo. Mas se nós quisermos repreender alguém, que repreenda como Jó. Repreenda citando a palavra de Deus. Porque o livro de Provérbios, que está contido aqui, diz, acho que é em Eclesiastes 9:14, que diz o seguinte: no dia da prosperidade, seja feliz. Mas no dia da adversidade, lembre-se que Deus fez tanto um quanto o outro. Então, aqui, Gilda, muito boa o seu comentário de todos, né? Todos vocês. Mas interessante por isso, se a gente tiver que repreender alguém, repreenda na palavra de Deus. Não de acordo com a sua crença familiar. Utilize a Bíblia, meu bem, diz lá no texto que nós podemos confiar, porque esse aqui é o nosso Deus. Nos diz lá que tem determinados momentos que teve uma pessoa que passou por uma situação também de enfermidade, e ela foi a Jesus e Jesus curou. Vamos entregar a Jesus? Meu bem, tem momentos que eu me sinto ansioso. Não ficais ansiosos por coisa alguma, está lá, está escrito na Bíblia. E se você esquecer, pergunta a um líder da igreja, liga para o pastor, um presbítero, pergunta a eles: presbítero, eu tenho uma palavra de Deus para esse momento que eu estou vivendo? Se tiver que confrontar, assim como Jó, essa é uma outra grande lição de Jó. Ele não confrontou a sua mulher dizendo que ela é louca de insanidade, mas louca por esquecer do que está escrito na palavra de Deus. Ou naquele tempo, que não tinha sido escrita a Bíblia ainda, né? Mas os preceitos do nosso Senhor já estavam contidos naquela família, porque assim ele já cultuava ao nosso Senhor. Mais alguém? Pois não, irmã. Versículo 10.
Sim. Ele limita, né? Ele limita. Falar de Jó, me permita, pastor Eliseu, seu Rui, os presbíteros aqui, né? Não tem como você falar de Jó sem citar o capítulo 42, a partir do versículo 1, que diz: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, o nosso papel é confiar, confiar e confiar. E se precisar, se derrame na presença de Deus. Ó, vem para cá para ajudar a responder, Thaisa. O livro de Jó, o pastor pode depois acertar. Eu erro e depois você conserta, tá bom? Mas o livro de Jó é o primeiro dos 5 livros tidos como livros poéticos da Bíblia. Estima-se que o livro de Jó tem mais de 3.000 anos. É o livro mais antigo da Bíblia. E tem alguns autores previstos, Moisés e outros mais. O livro de Jó é uma confissão de sentimentos de forma poética. A poesia entre ele e a esposa, entre ele e os seus amigos, são 42 capítulos versados num confessionário, onde Jó se expressa a pessoas, nos ensinando como nós também devemos nos expressar uns aos outros. O quanto é terapêutico a gente desabafar, transformar sentimentos em palavras. Tem um escritor chamado Henry Holt, que ele diz que só quando conseguirmos transformar os nossos sentimentos em palavras é que elas podem melhorar. Segundo ele, as palavras, ela nos dá uma sensação de gerenciamento. Quando eu falo, eu consigo validar se faz sentido, se é justo eu pensar assim, se não é justo. Então, cada momento que Jó fala aos seus amigos é um momento terapêutico também. Tem uma paciente que diz assim, que tem coisas que são terapêuticas, mas não é terapia. Mas é terapêutico você conversar com um amigo, você conversar com um irmão, há amigos mais chegados que irmãos. Então, você conversar com amigos, você conversar com quem professa a mesma fé que você. Difícil é você criar por expectativa de ir para um bar, de adicionar um vício à sua vida como revolta, de se cercar de pessoas que levam uma vida dissoluta. Difícil é achar que dali você vai encontrar as soluções que você precisa para poder, ou a força necessária para passar pelo momento de dificuldade. Então, esse momento, esse diálogo de Jó, essa expressão de sentimentos, é um momento terapêutico. Tanto é que foi transformado em poesia. Nós temos os 5 livros poéticos, começa com Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Mais alguém? Pastor? Vou pedir a Eliseu, que é o da próxima semana, para já vir orar aqui para agradecer por hoje, tá bom? Mais alguém, irmãos? Estou liberado? Por favor, agora você acerta, tá? Agora você acerta tudo que eu falei aqui, tá bom? Mas a gente fica ali sorrindo, mas como é bom a igreja participar, sabe? É muito importante. Então, todo tema, se prepare, busque informação para contribuir, né? Todo mundo tem a sua parte que está certo e a sua parte que pode aprender um pouco mais. Então, isso é muito bom. A igreja está de parabéns, né? Ficar de pé para a gente orar. Louvar a Deus pela vida de Salomão, pelo tema e pela sua vida agora, pela nossa vida, nos dirigindo agora para o nosso lar. Senhor, muito obrigado. Que momento abençoado esse, ó Pai, na Tua casa, de poder ouvir a Tua palavra,
meditar, ó Deus, tirar as nossas dúvidas e conversar um pouco a respeito do tema proposto. O Senhor é um Deus incrível, o Senhor nos faz caminhar em teus caminhos, o Senhor nos faz viver os caminhos que o Senhor quer que vivamos, e por isso estamos aqui, com o coração aberto, felizes, ó Deus, dispostos a fazer a tua vontade. Abençoa o Salomão nesse momento. Muito obrigado pelo aprendizado, muito obrigado pela palavra, por esse estudo. Abençoa também a igreja com a participação, que possamos realmente ser edificados pelo Senhor a todo momento. Pai, nos dirige agora para os nossos lares na paz do Senhor. E queremos novamente pedir ao Senhor uma manhã, um dia abençoado em tua presença. Louvamos o teu nome, oramos por tudo e te bendizemos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.